Você tem uma aula só exclusiva para mulheres? Como é que é isso? Eu tenho uma aula só exclusiva para mulheres que acontece 2 vezes por semana. Tá? Só que, o que acontece? E por que a gente tem essa aula? Tá? A gente tem essa aula porque tem gente que ainda não conheceu o espaço da Grace Core, eles não entendem que lá é tão acolhedor que você pode fazer qualquer aula. E todas as aulas eu tenho uma mulher. Não tem nenhuma aula que eu não tenho uma mulher. Entendeu? Ou é professora ou é instrutora. Então sempre tenho, as mulheres se sentem sempre acolhidas, tem identificação. Tá? Mas antes delas entenderem isso, elas querem uma aula só para as mulheres. Então a gente tem 2 vezes por semana. Mas depois que elas entendem o ambiente, elas frequentam todos os horários. Porque eu faço questão de sempre ter uma professora ou um professor dentro das aulas, entendeu? A gente não tem aula com um professor só. Entendi. Então, assim, a gente tem, claro, um que lidera ali, que está liderando, mas a gente tem instrutores ou outros professores auxiliando. Entendi. Por quê? Porque para você atingir... Você está numa aula lá, tem 25 pessoas. Você tem aqui um nível que está precisando de um pouco mais de atenção, um outro que quer puxar um pouco mais. Então, dentro da mesma aula, você faz diversas mini-aulas, entendeu? Entendi. Então, assim, estou ensinando a meia guarda por baixo. Aí tem um grupo aqui que é faixa marrom e preta. Tem um grupo aqui que é faixa azul. Então, assim, no faixa azul, eu vou pegar meu instrutor, vou pedir para ele ajustar os faixas azuis ali. Enquanto o marrom e preto, eu consigo já puxar mais treino, consigo já dar detalhes mais profundos. Tipo, não, calma aí, isso aqui, ó, bota o pezinho aqui e faz isso. Que se eu der para um faixa azul, que tá ali começando, ele não vai pegar aquilo ali, entendeu? Então, eu na mesma aula, eu preciso desse auxílio, e é fundamental quando eu tenho os meus instrutores ou professores extras, porque eles conseguem fazer isso. Sim. Aí eu consigo, na mesma aula, atingir um extremo e outro, entendeu? Que o cara ficou felizão, a menina mais graduada ficou feliz, conseguiu dar um treinão, e o menos graduado conseguiu ter o ajuste técnico, ele conseguiu evoluir ali no que ele precisava, entendeu? Então, isso foi o grande diferencial, e eu já comecei com isso. E eu peguei isso porque eu viajava muito dando seminário. E aí, todo lugar que eu ia, eu falava, isso aqui eu gostei, eu teria no meu espaço. Pum. Aí eu comecei a criar um arquivo de coisas legais do meu sonho. Das estruturas e da... Exato. Aí eu fui em Singapura, numa academia chamada Evolve, MMA. E o presidente lá, o Chatri, que é o presidente do ONE FC e tal, ele me levou e ele ficou me levando e a gente conversava muito. E ele falou assim, Kira, olha só o que eu fiz. E ele tinha muitos horários. O espaço era alto nível, tinha toalhinha, tinha não sei o que, tinha o ambiente cheiroso. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero esse espaço, sabe? Então, eu me inspirei muito nesse espaço e ele nunca tinha um professor sozinho, ele sempre tinha auxiliares e professores e instrutores, porque ele falou, pô, às vezes eu tenho uma menina que tá aqui há 3 aulas, como é que ela vai ter a mesma aula que o faixa preta? Entendeu? Então, você vai organizando com os próprios instrutores. Foi a virada de chave, assim. É claro que o pessoal que tá vendo aí vai falar, pô, mas que daí é muito custo. Você tem um custo inicial maior, óbvio. Sim. Mas você consegue crescer muito mais. Sim. Entendeu? Mas tudo é trabalhado também, né? Você consegue crescer muito mais, entendeu? Então, e aí eu tenho muitos instrutores lá. No meu espaço, e os instrutores auxiliam em tudo, tanto nas aulas, como na manutenção dos equipamentos, como na conexão com os alunos, na organização, enfim, então eles fazem, a gente faz basicamente ter uma aula empática de entender que que é uma aula mista, e cada aluno ali é um perfil específico. E você tem que entregar individualmente, entendeu? Sim. É uma aula em grupo, mas não é a todo entrega mundo individual. que quer certo, cada um quer uma coisa. Exato. E você saber identificar isso que é o pulo do gato. E a gente colocou metas para cada aluno. Então, assim, tá você, tá o Buiú, tô eu, tô o Malvino, todo mundo na mesma aula. O Buiú tem a meta dele. Sim. Você tem a sua, Sim. o Malvino tem a dele, eu tenho a minha. Sim. Se eu boto uma coisa pro bolo todo, Aí... entendeu? Então, a gente tem aulas que é só de acordo com as metas. Então, a gente para e faz específicos e tira dúvidas das metas dos alunos. Então, se você tem que trabalhar meia guarda, você só vai fazer o específico de meia guarda nessa aula. Você tem que trabalhar em pé, você só vai fazer só escola em pé e treino em pé. E aí eu vou mesclando, entendeu? Eu vou casando alunos que têm a mesma meta que ele. Sim. E a gente vai organizando assim. Cara, isso tem dado muito certo. A meta faz o aluno ficar mais assíduo, ele sabe aonde ele precisa evoluir, né? Então, os alunos, eles... Caramba, eu preciso evoluir nisso. Então ele vai, aí ele frequenta as aulas, aí ele tira dúvida com o professor, muitas vezes faz aulas particulares. Isso é interessante, né? Que você tira o aluno da zona de conforto, Exato, né? Às vezes só tem aquele cara que fica por cima, não, meu irmão. Exatamente. Fica aí por baixo aí. Por quê? Porque qual é o nosso objetivo como professor? Formar completos. Exato. Não quero, o cara é duro pra caramba, mas só puxa pra meia guarda e não faz mais nada, não. Sim. Ele pode ser muito bom na minha guarda, mas tem que saber passar bem, tem que saber raspar, tem que saber treinar em pé, enfim. Então, é a escolha dele de plataforma, mas... Você pode ter a tua estratégia na hora da luta, mas você tem que saber tudo. Sim. Até porque se você vai formar um faixa preta, e se esse faixa preta virar um professor e tudo,
Ele tem que ser completo. Não, e eu tenho essa coisa.